Eu convido mais uma vez vocês àquela respiração profunda, acalmar a mente, buscar para dentro de si o sentido dessa reflexão, aproveitar esse momento. E nós trazemos um tema que causa grandes dores na alma, que é a nossa série, que é o egoísmo. Vamos começar com a questão 917 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o meio de destruir-se o egoísmo? E é respondido que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque ela deriva da matéria. E ela é uma influência que o homem tem ainda muito próximo da sua origem. E é difícil se libertar, porque tudo, o entretenimento, as leis, a organização social, a própria educação concorrem para o egoísmo. E ele só se enfraquecerá na proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E nós trataremos hoje esse assunto delicado sobre dois aspectos principais, o da vaidade e o da avareza. A vaidade, ela é um desejo superlativo de chamar a atenção, é aquela presunção de ser aplaudido, reverenciado perante os outros. Ela é a ostentação daqueles que procuram elogio, ou ela é a ilusão daqueles que querem ter êxito diante do mundo e não de si mesmo. Nós não estamos falando aqui daquele esmero na maneira de falar, de se investir, até de se enfeitar. Isso são coisas naturais, saudáveis, mas estamos procurando ver uma causa mais profunda e complexa que motiva esse indivíduo vaidoso. O que está por trás dessa necessidade de se sobressair a ponto de falsificar a si mesmo? Às vezes, na infância, a própria conduta dos pais, a filosofia de vida, já que eles são espelhos vivos sobre as quais as crianças têm seus modelos, influenciam. Comumente, pais orgulhosos tendem a ter crianças exibicionistas, que vão carregando essa grave necessidade de destaque. Mas é preciso muita atenção para onde levam essas tendências, porque na fala do espírito Hamed, a vaidade ela é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso ele é um cego que somente vê a si próprio. E aí tem um outro aspecto, que é o da avareza. A mesquinhez ela pode se manifestar ou não com a acumulação de posses materiais, como ela também pode aparecer como um resfriamento dos sentimentos ou um autodistanciamento do mundo. A avareza, ela não deve ser entendida apenas como um defeito ou uma falha a ser corrigida de modo compulsório, mas nós precisamos sempre compreender a sua origem mais profunda. De onde vem essa falta de generosidade, essa insensibilidade com relação à necessidade dos outros? Ela pode ter raízes numa defesa psicológica. Aqui desencadeia indivíduos numa ruptura de conexão entre o seu conteúdo emocional e o seu conteúdo intelectual. A criatura que a gente fala de sovina, ela isola-se em si mesma. Nada tem importância para ela a não ser a contenção doentia e generalizada com relação à sua própria vida anterior. Não só com relação aos outros, como se pensa habitualmente. Como a matiz interior ela tem sido reprimida, a pessoa acaba não conseguindo se relacionar com as outras pessoas e nem mesmo se aproximando delas, para fazer essa troca de experiências e afetividade que é tão rica e necessária. A pessoa se sente solitária e tende a compensar isso acumulando bens, construindo torres e muralhas imensas para se proteger, na verdade, do empobrecimento que ela vivencia interiormente. A técnica para aprendermos a amar, usando a generosidade, o desprendimento, é empregarmos os nossos sentimentos e emoções com equanimidade, ou seja, com equilíbrio, dando importância, utilizando de uma forma assim saudável. Nesse livro ele traz breves observações, assim, sugestões mesmo, para nós nos comportarmos com um pouco mais de racionalidade. Então ele fala assim da caridade sem o salvacionismo, da humildade sem a baixa estima, que é o nosso próximo assunto, da determinação sem o atrevimento, da obediência sem a submissão, da bondade, mas sem a anulação da nossa personalidade, da compaixão sem aquele sentimentalismo e da segurança sem aquela impulsividade.
Porque a avareza, ela é o produto de uma necessidade que se encontra na intimidade da psique humana. Ela tenta enfrentar ou distrair o conflito com a busca de bens que são perecíveis. Mas, na verdade, a avareza nunca consegue suprir aquela sensação da carência íntima. Em síntese, o altruísmo, que é o amor desinteressado, ele é que vai trazer o verdadeiro enriquecimento da nossa vida anterior. E esse altruísmo, essa generosidade, essa conexão com o próximo, que vão realmente nos curar dessa dor da alma, que é o egoísmo. E isso é o que nós desejamos para todos.